Fala aí, seus bárbaros! Demorei um pouco para postar esse vídeo, então eu vou falar um pouco menos da partida em si, do Bayern contra o Mainz, uma vitória por 3-0. Vou falar um pouco mais sobre as notícias do Bayern de Munique, quem sai, quem é contratado pelo Bayern. Vamos dar uma palpitada em cada um desses assuntos, então já deixa aqui seu like, se inscreve no canal e principalmente já deixa seu comentário aqui sobre a saída do Dyer, a vitória do Bayern de Munique. Mas antes da gente conversar um pouco sobre contratações e vendas, vamos falar sobre a partida que é a capa do vídeo. O Bayern veio para esse jogo podendo ser campeão nessa rodada, se o Leverkusen não ganhasse do Augsburg. Porém, isso não aconteceu, ganharam por 2-0, mas também o Bayern fez o seu dever de casa. O Mainz não jogou tão bem quanto jogou da última vez contra o Bayern, foi quem tirou a nossa invencibilidade. Mas ainda assim, era um time a se temer, era um time forte que já tinha nos derrotado. Mas o Bayern fez um jogo muito bom, um jogo de prática, um jogo de manual. Garantiu o resultado por 3-0 e agora só precisa de um ponto para garantir completamente o título da Bundesliga. Não vamos perder. O Bayern não irá perder essa Bundesliga. Já tem o campeão. A Bundesliga já pode escrever o nome do Bayern lá como campeão, porque isso vai acontecer. Apenas um ponto, faltando 9. O Bayern não vai deixar escapar. E o Leverkusen ainda tem o Mainz para enfrentar e o Dortmund. Então, o Leverkusen ganhar todos os seus jogos e o Bayern de Munique perder todos os 3. Ainda enfrenta Hoffenheim, Gladbach. Esse jogo contra o Leipzig é o mais difícil. Mas também é o jogo que pode dar o título. E algo que eu achei muito curioso é que Harry Kane, o jogador que já tem 31 anos, 400 gols na carreira, jogando muito bem essa temporada, a partida que ele esperou a vida inteira para ganhar no troféu, ele não poderá estar presente. Tomou o 5º cartão no jogo contra o Mainz e está suspenso desse jogo. O jogo que o Bayern pode ser campeão, o Kane não estará em campo, nem sequer no banco de reservas. É triste, né? O coitado do Kane não tem um dia de paz, mas esse título vai sim entrar na conta dele. Foi muito importante, eu diria que o principal jogador do Bayern de Munique para a conquista desse título. Teve outros também, como o Olise, o próprio Musiala, o Kimmich principalmente também. O Neuer e o Urbig também dividiram muito bem, foram muito bem nos jogos, quando foram exigidos, na minha visão, não falharam tanto. O Urbig teve um errinho ou outro, mas é muito jovem, então vai melhorar com o tempo. Inclusive o Neuer também já está de volta. Já pode jogar contra o Leipzig e ele quer voltar como titular. Vamos ver quem que vai ser escalado para esse jogo. Esse resultado coloca o Bayern a um ponto do título para soltar o grito de a campeão, que já está na garganta, né? Vou falar um pouquinho agora sobre as saídas do time. Algo que vi recentemente foi que Dyer anunciou a sua saída no final da temporada, onde ele vai para o Mônaco. Eu já critiquei a diretoria assim que eu vi a mensagem, porém estava enganado. A diretoria ofereceu um contrato para o Dyer, porém o Mônaco ofereceu um contrato melhor que o Bayern. O Mônaco ofereceu um contrato de 2 anos, com mais um de renovação caso ele queira, um salário maior e ainda prometendo tempo de jogo a ele. No Bayern ele seria completamente um reserva, assim como foi contratado para essa função. E o Bayern ofereceu apenas 1 ano de contrato. Eu não acho uma extensão salarial, mas vendo o jogador, foi bom pro Dyer. Mas pro Bayern foi horrível, porque o Dyer ele era um jogador de compor elenco que você não acha fácil. Um zagueiro que joga muito bem quando é exigido, quando nas suas habilidades, nos seus níveis, joga muito bem. Jogou até melhor que alguns titulares aí do Bayern de Munique, né? Mas vamos jogar um pouquinho de canto isso daí. E foi, acho que, um dos melhores custos-benefícios que esse time já conseguiu. Contratou o Dyer por 3 milhões e ele entregou muitos resultados. Entregou muito bem o que foi pedido. Calou a minha boca, porque quando veio eu critiquei. Mas jogou muito bem no Bayern de Munique. Eu fico até um pouco triste dele ir embora, mas o jogador
quis favorecer ele, né? Afinal, ele é um trabalhador e quem oferece mais ganha. Saiu não na imprensa alemã, saiu que Florian Wirtz já tinha um acordo verbal com o Bayern, mas a imprensa alemã negou tudo isso, inclusive o próprio Bayern de Munique ele negou que há um acordo verbal, porém o interesse é concreto, o interesse está lá, e o Bayern de Munique não sai de cima do Florian Wirtz. Mantém contatos diretos com a família do Wirtz e está tentando pressionar o jogador para aceitar uma troca do Bayer Leverkusen para o Bayern de Munique. Seria bom ter o Florian Wirtz, seria ótimo. Você ganharia, sei lá, vamos fazer um contrato de 5 anos. O Bayern teria a certeza de 5 anos de hegemonia na Alemanha, e ainda mais tendo um bom time para disputar a Champions e ainda Pokal, né? Mas o time não pode se esquecer. A nossa linha defensiva está em frangalhos. O Bayern não tem zagueiros bons. O Upamecano não é, na minha visão, não é um world class. É um bom jogador nos seus níveis. Era esperado mais ele? Era. Mas dos zagueiros que temos, ele é o melhor. Kim Min-jae. Aquela dores que eles têm no tendão de Aquiles auxilia muito para os erros deles? Sim. Mas do mesmo jeito, o Bayern não pode ficar com um zagueiro que erra todo jogo importante. O Kim seria bom para uma reserva. Se conseguir vender por um valor próximo do que comprou, seria bom também. Mas eu duvido que alguém ofereça 50 milhões no Kim Min-jae. Eu duvido. Talvez a Arábia, mas eu acho que ele não estaria aberto para essa transferência. Temos que buscar um lateral esquerdo, porque o Davis vai voltar diferente de como estava. Quando o jogador vem do LCA, ele não joga a mesma coisa que jogava. O Bayern precisa de um reserva bom pro Alphonso Davies. Precisa do lateral direito de ofício. O Leumer tá cumprindo essa função, mas ele não é lateral direito. Precisa de alguém para essa função. Eu diria que agora, com a saída do Dyer, um zagueiro para compor elenco. E vai ser muito difícil o Bayern achar alguém como o Dyer de novo. Num custo-benefício tão alto que foi. Meio campo, na minha visão, não precisa. O ataque precisa dos pontas. O reserva do Olise vai ser o Sané. Ele já está quase renovando com o Bayern. Reduziu o salário, não teve taxa de assinatura. Então, vendo financeiramente, pode ser uma boa para o Bayern. Mas eu não acho que esportivamente foi uma boa. Com a chegada do Florian Wirtz, o Musiala passa para a esquerda e precisa de uma reserva para o Musiala. Ele mais um reserva para o Kane. É esse o time que o Bayern precisa. Já tem goleiros bons. Inclusive o Pérez também está quase saindo do Bayern de Munique. Ele visa um empréstimo dentro da Bundesliga, mas também pode acontecer dele sair para uma transferência em definitivo. Zagueiros. Estamos com falta de zagueiros. O Ito a gente não sabe se joga. O Pamecano é o melhor que a gente tem e não é um grande zagueiro. Kim Min-jae não entregou tudo o que se esperava dele e o Dyer vai sair. Precisa de alguém pro lugar do Dyer e tem que ver se o Ito vai jogar. E precisa de um zagueiro world class, do lado do Pamecano. Alguém pro lateral esquerdo e alguém pro lateral direito. Essas são as transferências que o Bayern precisa fazer para se manter bem, para se manter disputando títulos. O Kompany fez milagres enquanto os jogadores estão lesionados, mas o Bayern precisa melhorar o seu sistema defensivo. Não adianta você pensar só no ataque se a defesa não funciona. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, quero seu like aqui embaixo, quero sua inscrição e quero seu comentário aqui. Manda aqui o que você acha das contratações de Florian Wirtz. O Bayern também tem interesse no Ryan Cherki. Um bom ponta do Lyon, mas é um pouco explosivo. Então, vamos ver. 30 milhões de multa, tal. Tem muito dinheiro de olho nele. Vamos ver se o Bayern consegue. Tem o Diano Huysen. Tem o Jonathan Tah, que o Bayern voltou a ficar de olho nele. Vamos ver o que vai acontecer, mas qualquer coisa que aconteça, eu vou estar aqui falando pra vocês. Mia San Mia.